Eu salvo todos os irmãos e a todos que estão ouvindo esse vídeo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Deixarei nesse momento mais uma vez uma porção da palavra do Senhor que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 1. Eu irei ler alguns versículos que diz: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A palavra do Senhor aqui, irmãos, no Evangelho de João, a palavra nos conta no momento que Nicodemos, que era um dos principais dos fariseus, um estudioso da palavra de Deus, ele era mestre ali entre os fariseus, conhecedor, né? Um conhecedor das escrituras, um religioso, mas que não conhecia as escrituras, não conhecia a palavra de Deus, como ela realmente é, uma palavra revelada. Então à noite, a palavra do Senhor diz que ele foi ter com Jesus, ele foi à noite, né, como alguns estudiosos costumam dizer, com vergonha, porque ele queria conhecer, ele queria ver quem era Jesus. Ele tinha vergonha de ir durante o dia para as pessoas não pensar, olha lá, ele foi lá, né, estar com ele. Então ele foi à noite para que ninguém o visse. E lá chegando, ele vai e faz uma pergunta ao Senhor, né? E ele diz: Mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, e esse nascer de novo aqui não é nascer novamente e voltar para dentro do ventre da mãe e depois renascer. Como o Nicodemos interpretou, como o Nicodemos entendeu. Nicodemos que era um estudioso da palavra. O Nicodemos que era um fariseu, que achava que tinha conhecimento. Um religioso. Ele achava que tinha conhecimento. Mas quando ele se deparou com Jesus, caiu por terra todo o conhecimento dele, porque ele não tinha conhecimento. Ele não tinha a palavra revelada. Então Jesus vai dizer a ele, para alguém entender, para alguém interpretar a palavra de Deus, para alguém entender, para alguém ter a revelação da palavra de Deus. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer isso, tem que nascer de novo. Para entender o mistério da fé, para entender a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, a própria palavra diz que ela é loucura para o mundo. Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Ele diz, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. É quando Jesus disse para ele, olha, para você entender tudo isso, você tem que nascer de novo. Para alguém entender os milagres que eu faço, para alguém ter fé, para alguém orar da forma certa, da forma correta, ela tem que nascer de novo. E esse nascer de novo, irmãos, como eu já falei, não é voltar para o ventre da mãe, mas ter uma mudança de vida. Ter uma mudança de comportamento na vida social, na vida espiritual, na vida emocional, na vida familiar, em todos os parâmetros da nossa vida. Tem que haver mudança de vida, mudança de atitude. Se converter, uma pessoa diz assim, fulano se converteu, ele agora é crente. Ele significa dizer que ele estava andando num caminho e ele parou e saiu daquele caminho e passou a trilhar um caminho totalmente diferente. Ele se converteu, ele saiu daquele caminho.
Ele mudou o caminho, ele mudou de direção, ele mudou de atitude. E a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos 12 que nós temos que ter uma renovação na nossa mente. Para que haja mudança de vida, de fato e de verdade, na vida do crente, na minha vida e na sua vida, nós temos que ter uma renovação mental. Temos que ter uma renovação mental. Mudar a forma de pensar. Mudar a forma de ver as coisas. Temos que mudar. É por isso que muitas pessoas, quando pregavam, porque hoje em dia nós ainda pregamos, continuamos pregando. Enquanto estivermos aqui, iremos pregar a palavra do Senhor. Iremos ministrar a palavra do Senhor. Iremos anunciar o evangelho do Senhor. Mas nós costumamos dizer, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que adulterava não adultera mais. Ele mudou de atitude, ele teve uma renovação mental, ele não faz mais o que é errado. É por isso que as pessoas dizem, fulano pintou e bordou, costurou para fora, agora é crente, agora é santo, deixou de fazer as coisas que fazia antes. Por quê? Porque ele teve uma renovação mental. Ele entendeu, ele nasceu de novo, o evangelho do Senhor Jesus chegou até a ele. Ele entendeu, ele teve uma renovação mental, então ele parou de fazer as coisas erradas que fazia antes. Parou de roubar, parou de matar. Mesmo porque pecado não só é isso. Não é? Tem gente que diz, eu não fumo, não roubo, não mato. Qual é o mal que eu faço? Mas muitas vezes mente, né? Quem não viu o vídeo de ontem que eu deixei aqui, falando justamente sobre tapar as brechas, fechar as brechas, você pode voltar e assistir ele. É um vídeo antes desse, em qual eu falo sobre fechar as brechas. Falo justamente sobre isso, sobre a renovação mental. Lá em Romanos, Paulo diz que nós temos que ter uma renovação mental, passar por uma renovação mental. Para quê? Para que a gente possa mudar a forma de pensar. Então, uma pessoa que ela costuma fazer uma coisa errada, quando ela deixa de fazer aquela coisa errada, é porque ela passou por uma renovação mental. Isso é nascer de novo. Aquela pessoa que fazia as coisas erradas, ela não faz mais, ela nasceu de novo. Quem furtava não furta mais, quem matava não mata mais, quem vivia praticando coisas erradas, ilícitas, pelo mundo afora não faz mais. Por quê? Porque mudou a forma de pensar, mudou a forma de agir, e isso é nascer de novo. Ter novas atitudes, e não é qualquer atitude, atitude correta, atitude certa. O que é pecado? Pecar é errar. O que é ser santo? Santo é separado. Separado de quê? Separado das coisas erradas. Quantas e quantas vezes nós escutamos, fulano agora só quer ser santo. Fulano agora, porque é crente, agora só quer ser santo. Por quê? Porque ele se separou, ele sofreu a renovação mental, ele passou por uma renovação mental. E para passar por uma renovação mental, ele entendeu que aquele lugar que ele ia, não cabe mais ele. Ele não pode mais ir para aquele lugar não faz mais parte da vida dele. Não é que cabe mais ele fisicamente também. Não faz parte mais da vida dele, da forma dele pensar, daquilo que ele acredita. Então, uma pessoa que vivia ali, festa em festa, de farra em farra, bebendo, dançando, farrando, ela deixa de fazer isso. Por quê? Porque ela entende que aquilo ali não acrescenta nada de bom na vida dela, aquilo ali não vai trazer nada de bom para a vida dela. Aquilo ali só vai trazer maldição. Uma pessoa que vive no mundo da farra, da bebedeira, da prostituição, nos pagodes da vida, nos festivais da vida, nos frevos da vida, nos forrós da vida. O que é que acrescenta na vida dessa pessoa? Não, ela se alegrou, ela dançou, ela bebeu, dormiu, acordou ressacada, cheia de ressaca, sem dinheiro muitas vezes. Quem tem pouco dinheiro, porque quem tem muito dinheiro gasta e não vai sentir falta, mas quem tem pouco vai sentir falta. Mas espiritualmente
ela fez um estrago enorme na vida dela. Sabe por quê? Porque o espiritual só discerne através do espírito, através de quem tem uma renovação mental, através de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo é que vai discernir o que um lugar inapropriado pode causar na vida de uma pessoa. Então, uma pessoa que faz uma coisa errada, uma pessoa que fazia, que praticava o que era errado, que ia para lugares errados, quando a palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 1, que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, andar no caminho dos pecadores, mas antes o nosso prazer está na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. E o que é meditar na lei do Senhor de dia e de noite? É a gente saber que a palavra do Senhor é a nossa regra de vida e de fé. Então nós temos que andar conforme a palavra do Senhor. Mesmo que às vezes a gente falhe, porque nós somos falhos, enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós temos uma raiz adâmica dentro de nós, uma raiz pecaminosa, e nós, uma vez ou outra vez, nós falhamos. Mas temos que entender que nós temos que andar de acordo com a palavra de Deus. E a palavra do Senhor nos diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, quando nós passamos por uma renovação mental, nós começamos a entender que aquilo que nós fazemos de errado, nós não podemos fazer mais. Que aquele que mentia não mente mais, não vive mais na mentira. Aquele que furtava não vai furtar mais. Aquele que vivia embriagado não vai mais viver embriagado. Porque ele vai entender que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, como diz a palavra. Todas as coisas não são lícitas, mas nós não podemos nos deixar dominar por nenhuma delas. O crente, ele não pode se deixar dominar pela bebida, pelo cigarro, pela mentira, pelas coisas erradas. Não, temos que viver de conformidade com a palavra do Senhor. Temos que passar pelo processo do novo nascimento. A partir do momento que nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Jesus como único Salvador da nossa vida, nós nascemos de novo, porque a partir daquele momento nós passamos por uma renovação mental. Começamos a ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e colocar em prática a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. E é por essa palavra que nós temos que nos guiar. Isso é nascer de novo. É ter mudança de atitude, mudança de vida. Fazer o que é certo. Tomar as atitudes corretas. Não andar no caminho de pecadores, nem nos assentar na roda dos escarnecedores. Mas ter o nosso prazer no Senhor. E na sua lei e na sua palavra meditar de dia e de noite. Amém? Que nós possamos entender isso, irmãos. E ter essa renovação mental. Buscar essa renovação mental. Para fazermos o que é certo. O que é bom. E o que é agradável. Amém? Fica com o Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe imensamente. Amém?